Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de função quadrática. Hoje nós vamos falar das raízes ou zeros da função. Como calcular as raízes da função quadrática? Raízes ou zeros da função são os valores que tornam a função quadrática igual a zero. Então a primeira coisa que nós vamos ver aqui, para você calcular essas raízes, você vai igualar a função quadrática a zero. Nós vamos pegar aqui o fx e igualar a zero. O segundo passo é você aplicar a fórmula de Bhaskara, que você já deve ter conhecido lá no ensino fundamental. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes a, onde o delta é calculado da seguinte maneira: b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos fazer observações a respeito desse delta. Se o delta for um valor menor que zero, a função não possui raízes reais. Ou seja, a parábola ela não vai tocar nenhuma vez no eixo do x. Quando o delta for igual a zero, a função possui uma raiz real dupla, ou seja, a parábola, seja com cavidade para cima ou para baixo, ela vai tocar em apenas um ponto do eixo x. E se o delta for maior que zero, a função possui duas raízes reais e distintas. Então vamos analisar melhor aqui através de um exemplo numérico. Calcule as raízes ou zeros da função quadrática abaixo. Nós vamos pegar a mesma função que nós analisamos na aula anterior, fx igual a x ao quadrado menos 2x menos 3. Primeiramente, vamos igualar essa função a zero, né, que é o primeiro passo que nós vamos fazer. Aí nós vamos aplicar agora a fórmula de Bhaskara, mas para isso nós precisamos tirar os valores de a, b e c. Olha, quem acompanha aqui o x ao quadrado é o 1, então o a é 1. Quem acompanha o x aqui é o b é menos 2, então b é menos 2. E o que está sozinho aqui é o menos 3, então o c é menos 3. A partir desse ponto, onde nós temos os três coeficientes, e aí nós vamos calcular primeiramente o delta. Agora, por que calcular o delta? Porque ele vai me informar quantas raízes ou zero a função quadrática tem. Ela pode ter nenhum, 1 ou 2. Então, vamos ver aqui, vamos fazer a substituição. Delta é igual, olha, o b é menos 2, então vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, e o c é menos 3. Menos 2 ao quadrado, delta vai ser igual aqui a 4, e menos 4 vezes menos 3 dá mais 12. 4 mais 12, isso aqui vai dar 16. Como esse delta deu um valor maior que zero, eu já sei que a função tem duas raízes, ou dois zeros. Vamos continuar aqui aplicando a fórmula de Bhaskara, menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Vamos fazer a substituição aqui, ó. Menos, que é da fórmula, o b é menos 2, mais ou menos raiz, o delta é 16, e aqui embaixo 2 vezes 1, que é o a. Isso aqui é igual, ó, menos com menos dá mais, dá 2 positivo, mais ou menos raiz de 16 dá 4, 2 vezes 1 dá 2. Quando chega aqui, nós temos mais ou menos, nós vamos desmembrar aqui em duas raízes. Aqui eu v'ou chamar de x', que pega o valor positivo, ó, 2 mais 4 dividido por 2. 2 mais 4 dá 6, dividido por 2 dá 3. Essa é a primeira raiz. E a x duas linhas, eu vou pegar o valor negativo, ó, 2 menos 4 sobre 2. 2 menos 4 dá menos 2, dividido por 2, isso aqui vai dar menos 1. Então, gente, nós temos uma solução para essa questão. Nós dizemos que as raízes são menos 1 e 3. Agora vamos analisar o exemplo numérico que nós vimos anteriormente. Aqui está o gráfico dessa função que nós vimos anteriormente. A função continua aqui. Você observa aí que nós obtivemos aqui, a partir dessa função, o delta igual a 16. Quando o delta dá maior que zero, eu tenho duas raízes reais e distintas. Ó. Pode ver que ele toca duas vezes aqui, a parábola toca no eixo do x. Então, todos os pontos onde ela toca no eixo do x são chamados de raízes ou zero da função. Nós obtivemos dois valores, o menos 1 e o 3. Ó. Menos 1 e 0, que é o ponto, e 3 e 0, que é o outro ponto. Mas as raízes são menos 1 e 3. O que significa essas raízes? Significa que quando eu substituir esse menos 1 na função, ó, eu vou colocar aqui menos 1 no lugar do x, menos 1 ao quadrado, menos 2, menos 1, menos 3. f de menos 1 vai ser igual. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 2 menos 1 dá 2, e menos 3. 1 mais 2 dá 3, 3 menos 3, 0. Olha como ele zerou a função aqui.
E o outro valor que faz isso aqui também é o 3. Se eu colocar o 3 aqui, ó, 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 menos 3. F3 é igual a 3 ao quadrado dá 9, menos 2 vezes 3 dá 6, menos 3, 9 menos 6 dá 3, menos 3 dá 0. Então, observem que realmente o menos 1 e o 3, eles são chamados de zero da função, porque eles fazem com que a função se torne igual a zero. E eles também são chamados de raízes, ou seja, os dois valores onde a parábola corta o eixo do x. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido até aqui como calcular as raízes ou zero de uma função, e na outra aula a gente volta para dar continuidade ao assunto de função quadrática. Valeu, gente, até lá!